O panda que ensinou amor a toda uma família, e isso mudou tudo para sempre. Imagine um homem caminhando sozinho por entre as florestas silenciosas e enevoadas de Sichuan, tentando escapar do vazio deixado por uma tragédia. Seu nome é Liu Shen, um documentarista que perdeu tudo, inclusive a própria vontade de viver. Mas naquele dia, algo diferente o aguardava. No meio do bambuzal, quase invisível entre galhos quebrados e lama, ele avista uma pequena criatura caída, ofegante, com os olhos suplicando por socorro. Um filhote de panda, sujo, ferido e sozinho no mundo. Liu hesita por um momento, mas então faz algo que muda não apenas o destino daquele animal, mas o dele também. Ele o leva para casa sem saber que acabava de abrir a porta para um milagre silencioso. Sua filha, Mei, mergulhada no luto e no silêncio desde a morte da mãe, se aproxima do panda e sorri. Um gesto pequeno, mas que inicia uma reviravolta poderosa. O que começa como um ato de compaixão se transforma em um laço inquebrável entre uma menina, seu pai, e um animal que parecia ter sido enviado para curar o que eles nem sabiam que ainda podiam recuperar. Mas quando o mundo descobre o valor genético de Bao, o panda, e exige sua retirada imediata da casa, tudo ameaça desmoronar outra vez. O que essa família fará diante da possibilidade de perder a única coisa que os manteve unidos? Essa é mais do que uma história de resgate. É uma história sobre cura, sobre fé e sobre como, às vezes, é um animal que nos ensina o que é ser humano. Era um fim de tarde silencioso nas montanhas de Sichuan. A neblina descia pesada, cobrindo as trilhas de terra como um lençol antigo. O vento frio trazia o cheiro da floresta úmida e o som suave de folhas se arrastando. O cenário era belo, mas solitário. E naquele dia, algo se movia na mata densa com dificuldade. Liu Shen, o documentarista que há anos explorava aquelas terras, caminhava sem destino definido. Seus olhos cansados vagavam entre as árvores, mas seu coração permanecia ausente. Ele não estava ali por um projeto, mas por fuga. Desde a perda da esposa, tudo parecia sem sentido, até que um ruído mudou tudo. Um estalo vindo do bambuzal à direita. Depois, um som fraco, quase um suspiro. Liu se aproximou, cauteloso, empurrando os galhos com as mãos. O que viu, o fez congelar. Um pequeno filhote de panda, deitado de lado, com o corpo sujo e os olhos entreabertos. Ele mal respirava. Era uma imagem linda e brutal ao mesmo tempo, a inocência ferida da natureza implorando por ajuda. O panda não tentou fugir. Seus olhos encontraram os de Liu, e naquele breve contato algo aconteceu. Um fio invisível se formou. Era como se o animal dissesse: "Você me encontrou, e agora eu sou seu." Liu, sem pensar muito, retirou o casaco e envolveu o panda com cuidado. O animal não resistiu, apenas fechou os olhos, como se confiasse nele completamente. Liu caminhou de volta com o filhote nos braços. O peso era leve, mas o significado era imenso. Ele não sabia, nem podia imaginar, que aquele encontro tão improvável estava prestes a abrir as portas para algo que a morte havia fechado em sua vida: a chance de amar de novo. Não apenas um animal, mas a própria filha. Liu Shen não era apenas um documentarista. Era um homem quebrado por dentro. 2 anos antes, havia perdido sua esposa em um acidente de carro durante uma tempestade. Desde então, viver se tornara apenas um verbo mecânico. Ele continuava respirando, caminhando, filmando, mas sem alma. O único elo que ainda o prendia à vida era sua filha, Mei, e mesmo esse laço estava por um fio. Pai e filha viviam sob o mesmo teto, mas como estranhos. Mei, com apenas 12 anos, aprendera a esconder as lágrimas para não incomodar. Ela passava os dias no quarto, desenhando animais,
assistindo a vídeos antigos da mãe e esperando em silêncio que o pai voltasse a ser quem um dia foi. Mas Liu, engolido pela culpa, não conseguia sequer olhar nos olhos da própria filha. Naquela noite, ao levar o filhote de panda para casa, Liu agiu por instinto. Forrou uma caixa de madeira com cobertores velhos e colocou Bao ali, ao lado da lareira. Sim, ele já havia dado um nome ao animal. Bao, que significa precioso. Era a primeira vez, em muito tempo, que dava um nome a qualquer coisa. O pequeno panda dormia profundamente, como se soubesse que finalmente estava em segurança. Liu observava cada respiração, cada pequeno movimento, e, sem perceber, deixou uma lágrima escorrer pelo rosto. Não chorava desde o enterro da esposa, mas ali, diante daquele ser indefeso, algo dentro dele começava a se descongelar. Na manhã seguinte, ao descer as escadas, Liu encontrou uma cena que nunca esqueceria. Mei, sentada no chão da sala, acariciando Bao com uma delicadeza que ele havia esquecido que existia. A menina olhou para o pai por um breve segundo e sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. E aquele simples gesto foi como um raio de sol depois de anos de inverno. Mei não dizia muito, mas com Bao ela não precisava. Era como se os dois compartilhassem uma linguagem que ia além das palavras. Todos os dias ela acordava mais cedo só para sentar ao lado dele, alimentá-lo com folhas frescas de bambu, escovar seu pelo e observar suas reações. O panda, por sua vez, parecia sentir que estava ali por um propósito maior. Ele retribuía com olhares calmos, abraços desajeitados e pequenos sons que pareciam carinho. A sala da casa, antes silenciosa e gelada como um mausoléu, agora era preenchida com risos abafados, o som dos passos desajeitados de Bao e o tilintar de potes sendo lavados juntos. Liu, embora ainda distante, observava tudo pela lente da câmera, não para filmar um documentário, mas porque era o único jeito que encontrava de se aproximar sem se quebrar por dentro. Certa tarde, Mei colocou uma fita vermelha no pescoço de Bao. Riu sozinha e disse: "Agora você parece um presente. E é isso que você é." Liu, escutando da cozinha, sentiu algo apertar no peito. Ele não ouvia a filha falar com tanta leveza há mais de um ano. Era como se o tempo estivesse voltando a andar, mesmo que devagar. No fundo, Liu sabia que aquele vínculo era delicado, como uma flor crescendo no meio das ruínas. Qualquer vento forte poderia destruí-lo, mas pela primeira vez, ele desejou proteger aquilo com todas as forças, mesmo que ainda não soubesse como. À noite, depois que Mei dormia com Bao ao seu lado no sofá, Liu olhava para os dois em silêncio. Pegava a câmera, gravava alguns segundos e depois desligava. Não era para o mundo ver, era para ele lembrar que ainda existia ternura no mundo e que talvez ainda houvesse tempo para se reconectar com a filha antes que fosse tarde demais. O telefone tocou no meio da tarde. Liu atendeu distraído, esperando ser mais uma ligação de trabalho. Mas do outro lado da linha, a voz era firme, institucional. Era da Fundação para a Preservação dos Pandas Gigantes de Sichuan. Tinham recebido a notificação de que um panda filhote havia sido resgatado por um civil. Queriam confirmação e, principalmente, queriam recuperar o animal. Liu ficou em silêncio por alguns segundos. Confirmou com poucas palavras que sim, o filhote estava com ele. A mulher do outro lado foi educada, mas direta. Bao era uma subespécie rara, com genes valiosos para a reprodução em cativeiro. Ele deveria ser levado ao centro de conservação em no máximo 7 dias. Não havia margem para negociação. Desligar o telefone foi como cair de uma escada. Liu ficou parado, imóvel, ouvindo os passos de Mei no andar de cima
e o barulho suave de Bao brincando com uma bolinha de pano. Como ele poderia contar a ela? Como poderia tirar dela o único ser que havia conseguido trazê-la de volta à vida? Naquela noite, durante o jantar, Liu tentou ser forte. Sentou à mesa com a filha, coisa que não fazia havia meses. Contou com calma sobre a ligação e a decisão da fundação. Mei parou de mastigar. Seus olhos se arregalaram. Mas ele é da nossa família agora, ela sussurrou. Então, a frase que ele jamais esqueceria: se você deixar eles levarem o Bao, eu vou perder você também. Liu sentiu o mundo desabar. Pela primeira vez, ele entendeu que o que estava em jogo era muito maior do que um animal. Era a conexão frágil, recém-reatada, entre um pai e uma filha devastados pela perda. E agora, aquela conexão estava ameaçada de novo, pela lei, pela lógica, pela vida. Nos dias que se seguiram, Mei mudou. Parou de rir, parou de cantar para Bao. Passava horas abraçada ao panda, como se seu toque pudesse protegê-lo do destino que se aproximava. E todas as noites, ao dormir, cochichava em seu ouvido: eu não vou deixar ninguém te levar. Liu observava tudo, sentindo-se impotente. Liu tentou entrar em contato com a fundação, implorar por mais tempo, explicar a situação. Mas a resposta era sempre a mesma. Bao era uma prioridade genética e o bem dele e da espécie estava acima de laços emocionais. Isso não é pessoal, Sr. Shen, diziam, mas para ele era pessoal, profundamente pessoal. Mei então decidiu agir por conta própria. Pegou o celular antigo da mãe, que ainda guardava como relíquia, e começou a gravar vídeos. Falava diretamente para a câmera com a voz trêmula, os olhos vermelhos. Esse é o Bao. Ele não é só um panda. Ele é meu amigo. Ele me fez lembrar do que é sorrir, me fez lembrar da minha mãe. O vídeo durava apenas 2 minutos, mas era um soco no coração. Ela postou o vídeo na conta que a mãe usava para compartilhar momentos da família. Uma conta esquecida, mas que ainda tinha alguns seguidores. Em poucas horas, algo aconteceu. Pessoas começaram a compartilhar, comentar, marcar outras. Havia algo de cru e real naquela menina, falando sobre amor e perda com tanta verdade. Liu assistiu ao vídeo sozinho mais tarde, com as mãos tremendo. Ele chorou como não chorava desde o dia do enterro, não só pelo conteúdo, mas por perceber o quanto sua filha havia se tornado forte, por ver que, mesmo tão pequena, ela estava disposta a lutar por aquilo que amava. E pela primeira vez, ele também quis lutar, por Bao, por Mei, por tudo que havia deixado morrer dentro dele. O vídeo de Mei, para surpresa até mesmo dela, saiu do controle. Em menos de 24 horas, tinha ultrapassado 50 mil visualizações. Em 2 dias, já eram centenas de milhares. Pessoas de diferentes países começaram a compartilhar a gravação, traduzir a legenda e comentar com corações partidos e emojis de panda. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar a voz de uma criança tentando segurar o que lhe restava de amor. Com a viralização, jornalistas começaram a bater na porta de Liu. Canais de TV, influenciadores e ONGs entraram em contato oferecendo apoio. A história da menina e do panda comoveu até mesmo celebridades internacionais que repostaram o vídeo com a hashtag que começava a ganhar força. Fiquem com Bao. Liu, antes recluso, agora se via diante de câmeras não como documentarista, mas como protagonista de uma história que ele nunca imaginou viver. E, estranhamente, ele estava disposto. Dava entrevistas ao lado da filha, contava sobre a perda da esposa, sobre o silêncio que os consumia e sobre como um pequeno panda os fez lembrar o que significava ser uma família. A fundação, pressionada pela repercussão, respondeu com um comunicado oficial. Afirmaram entender a emoção da situação, mas reforçaram a importância científica de Bao para o futuro da espécie.
Ofereceram visitas mensais para May ver o panda caso ele fosse transferido. Era uma proposta fria, ainda que bem intencionada, mas para May não era suficiente. Foi então que algo ainda maior aconteceu. Uma petição online, criada por uma ativista ambiental da Nova Zelândia que viu o vídeo, alcançou 1 milhão de assinaturas em apenas 3 dias. A mensagem era clara. Às vezes, a sobrevivência de uma espécie começa com o amor de uma criança. O caso deixava de ser uma decisão técnica. Agora era uma decisão humana. A casa dos Shen, antes um refúgio silencioso, agora era o epicentro de uma comoção global. Havia câmeras acampadas do lado de fora, jornalistas esperando qualquer declaração e vizinhos que até então nunca tinham dito bom dia agora. Batiam à porta oferecendo flores, mantimentos e orações. Era como se todos sentissem que estavam presenciando algo maior que uma simples disputa por custódia animal. May continuava firme, mas seus olhos começaram a carregar um cansaço, que não era físico. Ela sabia que estava lutando contra instituições poderosas, contra leis frias e burocracias impiedosas. Mas também sabia que Bao não era apenas um panda raro. Ele era o elo entre o que ela foi e o que ainda podia se tornar. Na manhã do 5º dia, Liu recebeu uma visita inesperada. A diretora da fundação, senhora Lin Xiu, que viera pessoalmente conversar com ele e May. Foi recebida com cortesia, mas também com olhares tensos. Lin não veio para confrontar, mas para entender. Assistir ao vídeo, chorara e sentia um conflito interno entre seu dever como cientista e sua compaixão como mãe. Sentaram-se os 3 na sala. Bao, curioso, deitou-se no colo de May, como fazia todos os dias. E Lin, ao observar aquela cena, teve um vislumbre de algo que números e relatórios nunca mostrariam. May falou com calma, sem lágrimas, sem gritos. Se vocês levarem o Bao, não vão salvar uma espécie, vão destruir uma família. Houve silêncio, longo, denso, quase sagrado. Lin não respondeu imediatamente. Pediu um dia para pensar. Saiu dali com os olhos marejados. E o que ninguém sabia é que naquela mesma noite ela escreveria uma carta que mudaria os rumos de tudo. Uma carta que não seria enviada para escritórios, mas para os corações do mundo. Na manhã seguinte, a fundação divulgou um comunicado inesperado. Não era um texto corporativo. Era a carta escrita por Lin Xiu, publicada na íntegra no site oficial e nas redes sociais da instituição. O título: Quando a Ciência Encontra o Amor. O conteúdo: uma confissão tocante de uma mulher dividida entre sua missão profissional e aquilo que presenciou na casa do Shen. Ela começava assim: passei a vida estudando pandas, sei tudo sobre seu DNA, seu comportamento, suas rotas de migração. Mas nunca imaginei que aprenderia mais sobre eles ao ver uma menina abraçando um filhote em silêncio. Ao longo da carta, Lin descreveu a visita à casa, o olhar de May, a forma como Bao reagia a ela e o ambiente de cura que sentiu ali. Admitiu que a ciência muitas vezes se esquece da emoção e concluiu com uma proposta ousada: permitir que Bao permanecesse com o Shen sob um novo programa experimental de adoção ambiental supervisionada, o primeiro do tipo em toda a Ásia. A notícia caiu como uma bomba, mas uma bomba de ternura. As redes sociais explodiram de mensagens de apoio, e a hashtag Fiquem com Bao virou um símbolo de mudança na relação entre instituições e famílias que acolhem animais resgatados. Pela primeira vez, ciência e emoção pareciam andar de mãos dadas. May, ao saber da decisão, não disse uma palavra. Apenas correu até Bao, o abraçou forte e depois se jogou nos braços do pai. Liu a segurou como não fazia desde que ela era pequena. Ali, os dois choraram juntos, não de tristeza, mas de alívio. Era como se, finalmente, alguém tivesse escutado o grito silencioso dos seus corações.
A casa, antes sombria, agora transbordava vida. Com a autorização oficial, a Fundação instalou câmeras de monitoramento e enviava biólogos regularmente, mas sempre com respeito e cuidado. Em vez de um zoológico, o ambiente continuava sendo um lar onde a ciência observava em silêncio a mágica que só o amor podia gerar. Bao, mais saudável do que nunca, passava os dias explorando o quintal, tentando subir árvores, caindo de bunda e arrancando risos sinceros de Mei. Agora, ela filmava tudo com a mesma câmera que o pai usava em seus documentários. Era como se estivesse contando a própria história, uma narrativa de superação, amizade e renascimento. Liu, por sua vez, começou a transformar aquele material em um projeto novo. Não um documentário sobre pandas, mas sobre reconexão emocional através dos animais. Era seu jeito de agradecer ao universo e à própria filha por não ter desistido. Pela primeira vez ele voltou a se sentir útil, criativo, vivo. A relação entre pai e filha florescia a cada dia. Cozinhavam juntos, assistiam filmes antigos, saíam para caminhadas com Bao, mesmo sabendo que ele não passava de alguns metros antes de deitar no chão como uma bola fofa de preguiça. Riam disso, riam muito, e cada risada era como uma nota musical compondo a trilha sonora de uma nova vida. À noite, Liu e Mei criaram um ritual. Antes de dormir, sentavam-se ao lado de Bao e contavam um ao outro a melhor coisa do dia. Pequenos momentos, coisas simples. Um sorriso, um tropeço engraçado, um pôr do sol bonito. Eram detalhes. Mas para quem quase perdeu tudo, cada um deles era um milagre. Com o tempo, o documentário de Liu foi finalizado. Intitulado Corações de Bambu, ele foi lançado em uma plataforma de streaming internacional. Mas não era apenas um filme sobre um panda fofo. Era um retrato cru e profundo de como a dor pode se transformar em amor e como a natureza pode curar até as feridas mais invisíveis. O impacto foi imediato. Milhares de mensagens começaram a chegar de todas as partes do mundo. Pais e filhos afastados, pessoas em luto, crianças hospitalizadas, todos dizendo a mesma coisa. Vocês me fizeram acreditar de novo. Algumas escolas passaram a exibir o documentário como parte do currículo de educação emocional. Bao havia se tornado um símbolo, um embaixador do que há de mais puro no vínculo entre humanos e animais. A história atraiu também pesquisadores, psicólogos e terapeutas, que começaram a estudar os efeitos da convivência com animais em processos de luto e recuperação emocional. O caso de Mei passou a ser citado em congressos, artigos acadêmicos e debates sobre saúde mental infantil. Sem perceber, aquela menina que apenas queria salvar seu melhor amigo estava agora ajudando milhares de outras crianças. E o mais bonito era que Mei não parecia afetada pela fama. Continuava sendo a menina que fazia pulseirinhas para pendurar no pescoço de Bao, que ria das trapalhadas dele e que escrevia em seu diário. Hoje, o Bao tentou comer uma pedra. Acho que ele queria ver se também era de bambu. Sua simplicidade era justamente o que mais comovia. Liu, por sua vez, recusava. Entrevistas sensacionalistas. Dizia sempre a mesma coisa. Eu não salvei ninguém, foi o contrário. E em cada palavra havia um homem reconstruído. Alguém que havia mergulhado no fundo da dor e, graças a uma criatura improvável, emergiu mais humano do que nunca. Era outono novamente. Exatamente 1 ano desde que Bao havia aparecido perdido no meio da névoa. As folhas começavam a cair como lembranças suaves, e o cheiro da terra úmida trazia de volta a memória daquele primeiro encontro. Mas agora, tudo era diferente. O vazio havia sido preenchido, não com a presença da mãe, mas com algo que ela certamente teria amado. Paz. Mei estava diferente. Mais alta, mais confiante. Já não era mais aquela menina com olhos tristes que desenhava em silêncio. Agora,
dava palestras em escolas, contava sua história para outras crianças e até começava a escrever um livro infantil sobre Baal, com desenhos feitos por ela mesma. Sua voz já não tremia mais. Ela havia encontrado propósito. Liu também havia mudado. Abandonou os projetos comerciais e passou a viajar por vilarejos remotos, documentando histórias de animais e pessoas que, como ele e Mei, haviam se encontrado nas ruínas da dor. Seu documentário foi indicado a prêmios, mas o que mais o emocionava era receber cartas de pais dizendo: "Voltei a abraçar meu filho por causa da sua história." E Baal continuava sendo Baal. Preguiçoso, comilão, carinhoso, seus olhos continuavam brilhando como no primeiro dia, e seu jeito estabanado fazia qualquer ambiente parecer um jardim de infância. Mas havia algo diferente nele também, como se soubesse que havia cumprido uma missão, que era mais do que um panda, que era parte de algo maior. Naquela tarde, Liu, Mei e Baal subiram juntos até o topo da trilha, de onde se via todo o vale. Sentaram-se em silêncio. O sol se despedia devagar, tingindo o céu de dourado. Mei pegou a mão do pai. Ele olhou para ela, e ambos, sem dizer uma palavra, souberam. Ali, naquele instante, tudo fazia sentido. Passaram-se dias, semanas, meses, mas o que Baal deixou na vida da família Shen jamais seria passageiro. Ele não apenas ensinou Mei e Liu a amar de novo, ele mostrou que às vezes a cura chega em silêncio, com olhos redondos e passos lentos, quando menos se espera, e que o amor, mesmo ferido, sabe encontrar caminhos para renascer. Hoje, Mei continua escrevendo e ilustrando histórias sobre animais e emoções. Seu primeiro livro, O Panda que Me Encontrou, foi lançado em várias línguas e virou leitura obrigatória em escolas de todo o mundo. Em cada dedicatória, ela escreve: "Aos que perderam algo, vocês ainda podem encontrar muito." Liu, por sua vez, transformou sua dor em propósito. Tornou-se referência em projetos de documentários humanitários e ambientais, mas nunca mais filmou nada sem antes perguntar: "Isso vai tocar corações?" Baal, agora com um espaço próprio adaptado no quintal do Shen, é cuidado por veterinários e voluntários, mas sua família continua sendo Mei e Liu. Ele ainda dorme nos pés da cama dela, ainda tenta comer coisas que não são comestíveis, ainda tropeça em si mesmo, e em cada uma dessas pequenas ações há algo sagrado. A lembrança de que a vida é feita dos vínculos que criamos, mesmo nas piores tempestades, e agora é com você. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise se lembrar que o amor pode aparecer de formas inesperadas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias reais e emocionantes como essa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que os animais sentem e curam como a gente? Queremos saber sua opinião. E se ainda não viu, assista agora ao vídeo recomendado aqui do lado. Ele salvou um filhote de leão. Anos depois, o reencontro deixou todos arrepiados. Prepare os lencinhos, porque é de partir o coração. Às vezes, não precisamos entender tudo. Basta sentir. E lembrar, o amor verdadeiro, mesmo quando chega de quatro patas, sempre encontra um jeito de nos salvar.